E eu cheguei aqui, ele soube que eu estava aqui, pastor Antônio, já rapidinho. Eu falei, tá igual o Álvaro. Eu vou chegar. Não dava nem tempo do pastor Henrique falar alguma coisa. Falei, tem época que eu não vinha nem para pregar, só para passear, ele já me laçava, né? Mas é um privilégio a gente falar do amor de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do Alex que me chamou, pela vida do pastor dessa igreja, pela sua vida, meu irmão, minha irmã, de estar aqui cooperando, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Você está no lugar certo, amém? Está na casa de Deus, está no local o qual o Senhor reservou para assim você ser abençoado. E eu, pastor, eu comecei a olhar para essas estruturas aí, eu falei, Jesus, está me lembrando a construção lá de Pirassununga. Eu olhei para essas lajes e falei, rapaz, que coisa, hein? Que eu estou fazendo um salão lá, pastor, e um dia você vai pregar lá em Pirassununga, hein? O pessoal dizia, não sei quem já viu falar na cidade de Pirassununga. Ninguém, né? Eu tenho até que hora, pastor Antônio? Eu tenho até que hora? Quantos minutos eu tenho? 9, 10 horas, ele falou. 9 e 10, né? Fala 9 e 10, né, Tamires? Ele vai até 10 horas. A minha esposa fica ali assim, quando é começar a dar tapa no braço, é relógio, relógio. Tem hora que eu nem olho para ela, né? Eu falo, não vou olhar não, as esposas são uma bênção, né? São uma bênção. Então, pastor Antônio, eu comecei a olhar para essa laje aqui, falei, caramba, rapaz, laje pré-moldada. Lá em Pirassununga tem esse negócio, a gente botou uma laje lá, a extensão é de 9,80. E aqui vocês têm essa coluna aqui. Lá, pastor, ela é de 9,80 sem essas colunas no meio. Vão livre. Eu falei, Jesus, vão livre. Eu falei, Deus, eu quero fazer uma igreja sem coluna e sem viga no meio. E graças a Deus, Deus aprove, nos dá o desejo do nosso coração. Nós temos 9,80 por 26 de comprimento. Então, nós temos quase 270 metros quadrados. Mas a gente não tem essa quantidade toda de pessoas bonitas que tem aqui. Então, é por fé mesmo. Quando o pastor Antônio falou assim, pastor Carlos é de oração, eu falei, Jesus, isso é um compromisso tremendo, né, irmão? Falar que o homem é de oração, que a mulher é de oração. Mas eu rogo a vocês, eu rogo a Deus que use vocês para estar orando por nós em Pirassununga. Pirassununga é uma terra difícil, é uma terra... Eu falei se você não conhece a cidade, mas falar assim, você conhece a 51? Quem já ouviu falar na cachaça 51? Alguns já viu falar, né? Aquele anúncio que ele diz assim, uma boa ideia. Só que nós chegamos lá em Pirassununga e falamos, uma boa ideia agora é Jesus. E está sendo, e será sempre, sabe por quê? Operando Deus, quem impedirá? Vale a pena servir o Senhor, meu irmão. Quem bebia não bebe mais, quem xingava não xinga mais, quem era violento passa a ser manso, aleluia. Quem era derrotado passa a ser vitorioso, vencedor, aleluia. Quem era enfermo é curado pelo Senhor. Então Deus faz tanta coisa na nossa vida que nós não sabemos como agradecer. Então nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que assim Deus faz. Então eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9, fala sobre a vida de Mefibosete, né? Muitas vezes nós estamos, parece, esquecidos, mas eu quero te dizer que Deus está olhando para você. Parece que ninguém lembra mais de você, mas eu quero te dizer que o Senhor dos Senhores está cuidando de você. Eu quero ler essa palavra e compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Eu posso pedir, pastor Antônio, só esse minutinho, se a igreja pode ficar em pé? Você que não puder, pode ficar assentado. Estou com criança, fique à vontade. Mas você que está jovem, forte, cheio de vigor, glória a Deus. 2 Samuel 9, diz assim a palavra de Deus. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi,
há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos, e teu servo, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Eu vou repetir esse versículo 13. Se você puder repetir comigo, você que tem Bíblia, vamos lá? Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Você pode aplaudir o Senhor? Pai, te louvamos, te exaltamos, porque tu tens cuidado da tua igreja. A tua igreja te aplaude, a tua igreja te louva, Senhor. Agora, ó Deus, dá-nos a revelação da tua palavra e ajuda-nos na alimentação através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, querido, querida. Irmãos, há momento na vida dos cristãos, em nossas vidas, que nós passamos por algumas dificuldades. Passamos por momentos os quais nós não compreendemos por que passamos por aquilo, por isso. E a gente começa talvez até a questionar a Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Sendo eu teu servo, tua serva. A gente começa a questionar, e alguns cristãos dizem até assim: poxa, quando eu era ímpio, a minha vida era assim, melhor. Agora que eu tenho Cristo, eu passo por isso, por aquilo, parece que o inimigo se levanta todo dia. Eu quero te dizer esta noite algo, meu irmão. O inimigo pode se levantar, mas ele tem que cair, porque Deus é Senhor da tua vida.
Você pode até parecer que está esquecido, mas a Bíblia diz que Deus não esquece de nada, a não ser dos nossos pecados que foram lançados no fundo do mar. Então, seja qual for a tua situação, a situação de Mefibosete era uma situação difícil. Ele estava esquecido, aleijado. A Bíblia diz que ele estava em Lodebar. Lodebar significa, pastor Antônio, terra sem vida, terra sem pasto, esquecido. Talvez você adentrou aqui com um problema que está te assolando a sua alma, está deixando você angustiado, você está passando por alguma situação a qual você diz, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, há anos eu estou nessa circunstância e ninguém lembra de mim. Às vezes ficamos assim. Quantas pessoas na pandemia morreram? Quantos antes queridos, alguns perderam? Quantas lutas você e eu, nós passamos? E às vezes, nós não refletimos um pouquinho para dizer, eu sou um milagre, porque morreu muita gente, mas Deus preservou a minha vida. Aleluia, aleluia. E quando eu penso nisso, pastor Antônio, eu penso, por quê? Qual o motivo, Ramanagaia, de Deus ter preservado a minha vida? Qual o motivo da pastora hoje fazer, ontem ou sexta-feira, fazer mais um ano de vida? Qual o motivo de você estar sentado aí, se lamentando, dizendo, meu passado foi assim, foi assado? Não, meu irmão, você está vivo, porque você é um milagre na mão de Deus, e Deus quer te usar para fazer a diferença. Você venceu a pandemia, você venceu a morte, acorda, e entenda que Deus tem um plano, tem um propósito, tem um projeto na tua vida. Você está passando por um processo, e nesse processo Deus vai exaltar o nome dele na tua vida, porque ele é Deus. Talvez o processo de Mefibosete tenha sido um processo de humilhação, tenha sido um processo de esquecimento. Ele estava em terra de Lodebar, ninguém mais lembrava dele. Talvez você no teu ministério, no seu chamado, no seu casamento, você esteja passando por alguma coisa que você fala, eu não consigo sair desse rolo, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo sair desta causa que está me afligindo. Mefibosete, ele estava esquecido. Mefibosete, ele estava numa situação que ninguém lembrava dele. E ele ainda era aleijado. A Bíblia diz que ele caiu do colo da sua ama e ali quebrou os pés. E agora ele está esquecido. E ele era neto do rei Saul. Ele era para viver como príncipe. Está esquecido. Talvez você estudou tanto, deveria ter um bom emprego, está esquecido. Talvez você planejou tanto a sua vida sentimental e parece que está esquecido, esquecida. Talvez você planejou até mesmo a tua vida ministerial e parece que está esquecido, esquecida. Teve tempo, Ramanagaia, que eu estava ali em Pirassununga e malhando o trigo e parecia que eu estava esquecido. Mas um dia eu ouvi a voz de Deus, Shomenegaia, suave no meu ouvido dizendo, eu sou contigo, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Eu abracei isso, Ramanagaia, e quando eu abracei isso, eu entendi que eu não estou vivo por coincidência, eu não estou vivo por acaso. Esse dia, pastor Antônio, não foi agendado por nós. Deus já sabia que neste dia a palavra estaria sendo pregada aqui, essas jovens estariam dançando, a irmã estaria testemunho porque fez aniversário. Deus preparou esse momento para nada é coincidência. Não estamos esquecidos. O seu problema, meu irmão, não vai te assolar. Sabe por quê? A qualquer momento Deus vai se lembrar de você e você vai comer na mesa do rei. Estou esquecido? Não, você vai se assentar na mesa do rei e vai comer, sabe, o pão de contínuo. Sabe o que quer dizer? Constantemente Deus vai te alimentar, constantemente Deus vai te alimentar, constantemente Deus vai te abençoar, constantemente Deus vai te dar vitória. Pastor, mas estou numa peleja. Mas Deus está na peleja contigo. Deus, ele faz essas coisas nas nossas vidas e a gente não entende por que esse processo. Aí eu olho para a vida de Mefibosete, olho para a vida de Davi. Davi foi ungido
E só depois, lá em 1 de Samuel 16, verso 13, mostra que ele foi ungido e ficou 30 anos para ser reconhecido como rei. E reinou 40 anos. Imagine a gente, pastor Antônio, a gente é ungido hoje e amanhã a gente já quer que a obra aqueça, aconteça isso, aconteça aquilo. Você escolhe o obreiro para o diaconato e amanhã ele já quer pregar, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Davi foi ungido rei, levou 30 anos, Ramanagacheia, no processo, 30 anos perseguido por Saul, 30 anos sendo ajudado ali nesse meio por Jonatas. E a Bíblia diz que Davi foi sustentado por Deus. E eu quero dizer essa noite, Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, é o teu Deus, é o meu Deus. O Deus que lembrou de Mefibosete, Ele lembra do teu futuro. A tua história está escrita por Deus. Shomenegaia. Paulo fala lá em Coríntios 3 que nós somos uma carta viva. Ei, Calabai, uma carta viva, sabe para quê? Para anunciar os feitos de Deus. E parece que a gente está esquecido. Aí Davi passa por esse processo todo e agora Davi como rei. Davi faz uma pergunta: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Ele está dizendo, para que eu faça bem a esta pessoa por amor de Jonatas. Irmãos, irmãs, jovens, pode ter certeza. Escuta o que eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã, através do Espírito Santo. Semear é uma opção. Você pode semear ou não. Agora, a colheita é certa. Você entendeu? Semear é uma opção. Você pode semear ou não. E a Bíblia diz, o tolo cruza os braços e come as suas próprias carnes. A Bíblia fala que naquele período que Davi passou por tanta dificuldade, Jonatas semeou na vida de Davi. Jonatas semeia na vida de Davi. E agora Jonatas morre. Mefibosete está esquecido em Lodebar. Aí Davi faz uma pergunta: ainda há alguém, oh aleluia, aleluia, da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Olha que coisa linda. Por amor de Jonatas. Ei, meu irmão, papai, mamãe, aquilo que você está fazendo na obra de Deus, Shomenegaia, você pode até não ver, mas o seu filho, a sua filha, vai dar fruto, porque Satanás não tem poder sobre a nossa descendência. Está escrito em Isaías 65, 23, não tiveste filho para a maldição, mas sim para a bênção. Os nossos filhos são a bênção, no tempo certo, Ramanagaia, eles vão dar frutos, aleluia. Então não deixe de semear por causa das decepções. Não deixe de semear por causa dos imprevistos. Jonatas semeou e agora parecia que Mefibosete estava esquecido. E diz a Bíblia, havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse, servo teu. Eu amo esse contexto que ele fala, servo teu. Pastor Antônio, hoje está difícil de encontrar servos, né? Hoje está difícil de encontrar alguém que quer servir. Jesus falou, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser grande, seja pequeno. Aquele que quer ser servido, que primeiro sirva. Aleluia. E aqui, ele diz, servo teu. E o rei fala, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência? Outra vez ele fala, eu quero usar de beneficência de Deus. Oh, não é de beneficência do homem. Oh, que coisa profunda. Não é bênção do homem, é coisa de Deus. Deixa eu me negar. É coisa que ninguém entende. Quando eu comecei a olhar para essa laje, ô pastor Antônio, eu comecei a ficar pensando, lembrei de Pirassununga, aí eu coloquei as mãos na perna do pastor Antônio e falei, pastor Antônio, o senhor
construir isso aqui? Ele não. Ele falou, não construiu não, pastor. O proprietário fez, alugou para um, fez isso, fez aquilo. O vizinho reclamou. Alugou para o outro, o vizinho reclamou. Alugou para o outro, e o vizinho reclamou. E agora veio a igreja, Ramassuri cantar. Compra. E o vizinho não reclamou. Vai se converter o da direita, o da esquerda, aquele que passa para a frente. Pede-lhe darei as nações como herança e os confins da terra por sua posição. Levanta a sua mão um momento. Levanta a sua mão. Pai, eu profetizo, Ramanagá. O que diz a tua palavra? Shomenegai Naragacheia. Lá no livro de Salmo 2:8. Pede-lhe darei as nações como herança e os confins da terra por tua possessão. Abençoa esse lugar, abençoa o pastor Antônio, a direita, a esquerda, o fundo, que esse povo venha para cá adorar o Senhor e que esse não seja outro lugar a não ser casa de Deus, casa de Deus, e o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Irmãos, a palavra que sai da nossa boca tem poder de vida ou de morte. Você declarou vida, a igreja está para declarar vida. Sabe por quê? A igreja é um organismo vivo em Cristo Jesus. Ela não pode morrer, ela não pode ser morta. Sabe por quê? Ela é viva em Cristo Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia e falou: é-me dado todo o poder. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está contigo. Deus cuida de nós. Parece que estamos esquecidos. Jovens, obreiros, pastores, parece que estamos esquecidos. Mas Deus cuida. Deus cuida. Eu gosto muito do contexto que está em Jó capítulo 14:7, que diz: há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, Rori Cantalabaia, ainda que envelheça, ao cheiro das águas, a sua raiz dará novos frutos, brotará e dará fruto no seu tronco. Sabe por quê? O cheiro de Jesus. Deus, Ele cuida da igreja. Deus, Ele cuida de nós. E Mefibosete está esquecido, mas agora o rei lembra dele. Aleluia. O rei lembra dele. Verso 4, e disse-lhe o rei: onde está? É interessante que quando dá a notícia dele, de Mefibosete, a Bíblia diz que a notícia é: ele é aleijado de ambos os pés. Olha o que diz o verso 13, e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Beneficência de Deus. Então isso aqui, pastor Antônio, é beneficência de Deus. Isso aqui, sabe o que é? É semente lançada lá atrás, lançada lá. Ele nunca esperava encolher aqui, mas foi semente lançada lá atrás. Quando se mata um cristão, quando se persegue cristão, as pessoas falam assim: vou acabar com os cristãos, vamos queimá-lo. Na Inquisição você viu que eles foram queimados, pendurados no poste e lançados como bucha, sendo queimados. Mas a gente aprende pela fé que o sangue do cristão, ele é semente para brotar e dar fruto e gerar novas vidas. Então, por mais que pensam que podem parar a igreja, não consegue. É beneficência de Deus esse lugar. Aí ele fala: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele era chamado de aleijado. Talvez você é chamado de derrotado, derrotada. Talvez você olhe para o seu passado assim: não há jeito, não há solução. A Bíblia diz que quando o povo estava cativo em Babilônia, os babilônicos, aqueles que o prenderam, falaram assim: olha, louve, cante um cântico daquele que vocês louvavam, cantavam ao Deus de vocês, cante para nós. Olha que coisa tremenda. O ímpio mandando o cristão adorar, mas eles estavam cativos, pastor, estavam em Babilônia. E sabe qual é a resposta deles? Está lá no Salmo 137, se eu não me engano. Eles falaram assim: ó, eu pendurei a minha harpa, pendurei o meu saltério. Eles deixaram de cantar, deixaram de adorar. Oriandarabá. Mas eu olho para a vida de Daniel, eu olho para a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ainda que eles estivessem na Babilônia, Daniel ainda orava 3 vezes ao dia. Ainda que alguém dissesse não vai orar, ele falava eu vou orar. Ainda que alguém dissesse já penduraram os instrumentos, eles diziam eu continuarei adorando porque
porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o domínio, de todo o louvor. E o homem foi feito para a glória e louvor de Deus. Cantar quando tudo vai bem é uma maravilha, mas nós conseguiríamos construir um altar de adoração na dificuldade. Eu imagino Paulo e Silas, preso, esquecido dentro da prisão. Por quê? Porque pregaram o evangelho. Talvez eles estivessem até igual ao Mefibosete, mas eles não estavam tristes. Isso que foi interessante. A Bíblia diz que eles estavam presos, estavam ensanguentados, foram chicoteados. Mas a palavra também diz assim: e à meia-noite Paulo e Silas adoravam a Deus, louvavam a Deus. Eles não penduraram os instrumentos. Ei, o talento que Deus te deu não enterre. A chamada que Deus te deu não pendure. Continue adorando, continue fazendo. A Bíblia diz que eles adoravam. Eles podiam reclamar: olha, pregamos o evangelho, estou aqui, Silas, todo ensanguentado, Paulo, eu também, olha quantas chibatadas eu tomei, estou todo ensanguentado. Mas não, eu entendo que eles falavam assim: Silas, vamos louvar. E Paulo dizia: vamos adorar. Eu não sei se era um cântico da harpa, eu não sei se era um cântico de adoração, mas eu sei que à meia-noite, à meia-noite, alabachore cantarabaia, à meia-noite, aleluia, Paulo e Silas adoravam o Senhor, adorava o Senhor. E quando eles adoravam, sabe o que aconteceu? As cadeias, Ramanagá, se arrebentaram, as correntes se arrebentaram, as portas se abriram, e Paulo e Silas continuaram andando, adorando ao Senhor. Sabe por quê? Eles construíram um altar de adoração na hora da dificuldade. Na hora da pandemia todo mundo corre, igreja fica vazia, acontece isso, aquilo. Na hora da construção de cooperar, todo mundo corre. Mas aqueles que nessa hora de dificuldade constroem um altar de adoração, certamente será lembrado por Deus, e certamente vai se assentar na mesa de Deus, e certamente vai comer continuamente na mesa do rei. Sabe por quê? Montou um altar de adoração na hora da dificuldade. Há momentos que nós somos ser humano, a gente quer parar, a gente quer deixar que as pessoas olhem para nós e falem: ele está desanimado, ele está derrotado, ela está derrotada, ele entrou numa caverna. Só que eu amo Deus tanto, pastor Antônio, que ainda que a gente entre numa caverna, pode passar um vento forte, você pensar que é Deus, pode passar um terremoto, você pensar que é Deus, pode até passar um fogo estranho, você pensar que é Deus, e Deus não está nada disso. E você pensa também: estou esquecido. Mas de repente você ouve uma voz mansa, arabaxuia, sublime, suave, uma voz diferente, e é Deus falando: saia para fora, aramanagaxa. A mesma frase que Deus usou para Lázaro. Mas sair para fora é indiferente, né? Saia para fora, aramaxuia. E quando você sai para fora para dar ouvido à voz de Deus, Deus te alimenta, te dá uma comida diferente, e você passa a caminhar mais 40 noites, 40 dias. Sabe por quê? É Ele quem nos alimenta para nos assentar na mesa do rei e comermos bem. Então, irmãos, entenda: Deus tem propósito com cada um de vocês nesse lugar. Talvez você não entenda por que a igreja aqui, mas a cada canto, eu falei com o Alex no meio do caminho, ninguém vai poder dizer que não ouviu. Em cada lugar tem alguém anunciando. Agora, não entre numa caverna, não se sinta esquecido. Mefibosete talvez até se sentiu esquecido, mas Davi o achou. E Lodebar significa o quê? Terra sem pasto, terra do esquecimento. E o camarada ainda era aleijado, ele era lembrado não como filho do príncipe Jonatas, não como filho, neto do rei Davi. Ele era lembrado, pastor Antônio, irmão Alex, como o homem aleijado. Era assim que ele era lembrado. Aleijado dos seus pés. Era assim que ele era lembrado. Aí de repente ele ouve um recado, que alguém mandou chamá-lo. Alguém vai mandar te chamar, meu irmão. Teve um dia que eu marquei um mutirão na igreja, e naquele dia faltou um monte de gente. Ficou um tirão, ficou o negão lá sozinho. Ficou eu sozinho, ficou um tirão, mutirão, faltou todo mundo. Falei: Jesus,
Aí eu estou lá trabalhando, aí subi na laje, pastor Antônio. Uma laje dessa imensa, naquele sol de arrebentar, sem sombra, sem nada. Lá, a igreja lá tem 6 metros de altura. E eu lá. Aí daqui a pouquinho eu ouço um homem lá de baixo. Ei, pastor, desce aqui. Aquele dia eu estava meio triste, mas estava malhando trigo. Parecia que eu estava numa terra sem pasto, irmã Tamires. Parecia que eu estava numa terra que não tinha ninguém naquele sol. Eu falei, eu vou continuar amarrando meus ferrinhos aqui, de um a um, não vem ninguém, mas eu vou. Aí de repente eu ouço uma voz lá, pastor, pode descer aqui? Aí eu cheguei assim, olhei. Pastor, eu estou deixando o envelope aqui. Já estou indo. Falei, não, pastor, não, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida. Para deixar o envelope aí, eu vou descer e vou orar pela tua vida. Desci, orei pela vida daquele homem, só um minutinho. Eu costumo demorar, naquele dia eu orei rápido, abençoei ele foi embora. Peguei o envelope, deixei lá dentro da igreja, fiquei lá em cima, malhando trigo. Não conhecia aquele homem, não sabia quem era ele. Parecia que eu estava esquecido, em terra sem pasto, igual Lodebar. Mas eu te digo nesta noite, Ramanagacheia, o nosso Deus, Ele enxerga onde você não pode enxergar. A Bíblia diz que Ele se curva para ver os céus, a terra está aos cabelos dos seus pés. A Bíblia diz que ainda no mais profundo que a pessoa pode descer, até no profundo do inferno, lá Deus irá enxergar. Sabe por quê? Ele é Deus. Agora imagine o tamanho do Deus que você está servindo. Você já parou para pensar um minuto? Tem hora que eu sou meio maluco, pastor. Eu paro para pensar e falo, cara, isso é demais. Eu falo que eu não posso ser normal, aleluia. Olha o Deus que eu sirvo. Eu estava dentro do quartel, teve um momento que eu senti tanta presença de Deus que eu gritei bem alto, mexendo nas folhas lá. Eu falei, isso aqui não é meu lugar, eu não sou daqui, aleluia. Eu estava tão ligado no céu, eu não sou daqui. Aí o cabo chegou e falou assim, o cabo da Força Aérea falou assim, ô sargento, vai embora. Aí eu dei um sorriso para ele, rapaz, você não está entendendo nada. Eu estou ligado no céu, Aramachoba. Eu estou ligado no céu, aleluia. E ligado na internet, alguém pode interromper. Ligado na Vivo, na TIM, alguém pode interromper. Mas ligado no céu não há interferência, porque você está ligado direto com Deus. Então Deus faz isso com a gente. Eu pego aquele envelope e guardei, pastor. Guardei, parecia que estava esquecido. Aí acabei de lá, já tarde, desamarrei. Quando eu abro aquele envelope, rapaz, eu contei R$1.000. A igreja nunca tinha recebido uma oferta de R$1.000. Só a verdinha, só de R$2, a moedinha, R$1.000. Falei, louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Aí sabe o que eu fiz? Ao invés de ir para casa, eu tinha amarrado os ferros. Falei, já está escuro mesmo, vou subir, vou orar até 10 horas da noite. Aí fiquei em cima da laje, igual um maluco, orei até 10 horas da noite. Fiquei alegre, fui para casa. Então, tem momentos na tua vida que é você e Deus, Xomenegá. Tem momento na tua vida, jovem, que não é o teu pastor, não é o seu marido, irmão, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o teu pai, é momento teu com Deus. Aproveita para ter intimidade com Deus, vida com Deus. Você tem que gerar outras vidas, você tem que crer não por vista, mas é por fé. Crê que Deus está contigo. Você não sobreviveu uma pandemia por acaso. Entra na internet, vê a estatística, quantas pessoas morreram. Eu espero que no próximo culto você não seja uma pessoa normal assentada nessa cadeira. Seja grato pela vida, seja grato pelo ar que respira, seja grato por poder pegar o teclado, o violão, o microfone, servir a casa do Senhor, a faxinar. Seja grato. Deus prolongou a tua vida. O Salmo 150 diz tudo quando tem fôlego, louve ao Senhor. Deus não deixou você à sepultura, Deus não deixou morrer. Você tem fôlego, fôlego para profetizar na tua vida que serás uma bênção na tua família, na tua casa, na tua descendência. Deus prolongou a tua vida, Ramanagaia. Deus prolongou a vida dessas meninas para dançarem. Quantas queriam estar aqui dançando e não estão? Pensemos nisso. E tem hora que eu sou meio doido. Quando eu lembro disso, me dá um ânimo. Me dá um ânimo que eu estou vivo. Pensa nisso, meu irmão. Você não está esquecido, minha irmã. Lodebar pode ser terra de esquecimento. Você pode até estar em Lodebar, mas Deus enxerga até em Lodebar. E se Deus quiser, Ele tira de Lodebar e faz você assentar-se na mesa do rei. E não é para sentar na mesa do rei para olhar, não. O contexto diz que Ele
contínuo à mesa do rei. É para isso que Deus chama a gente. Então nós precisamos entender isso. Eu já vou concluir aí o que diz a palavra de Deus. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Isso é muito profundo, pastor Antônio. Teu servo. Irmãos, hoje ninguém quer servir. Servir é difícil. A gente quer status, a gente quer posição, sabia? É a nossa natureza. Eu digo para você, nós somos assim, nós temos que vigiar muito. Eu peço oração à igreja toda hora, aí os membros falam assim: você está com problema, pastor? Não, que eu preciso de oração, meu irmão. Eu quero oração. Aceitou Jesus ontem, não sabe falar? Fala assim, eu falo para as criancinhas assim, ó, ora pelo pastor, abençoa Jesus, o pastor, abençoa a casa do pastor, a família do pastor, em nome de Jesus. Pronto, as crianças já oram assim. E eu creio que isso faz efeito nas trevas, e o céu se abre, eu sou abençoado, eu estou dormindo, sabe o que eu entendo? A Bíblia diz que aos seus amados, Ramachuia, Deus dá enquanto dorme. Tem noites que eu dormo, eu falo assim para minha esposa: vai acontecer alguma coisa na minha vida amanhã, vai acontecer alguma coisa. Sabe por quê? Você tem que ter vida com Deus. Eu não estou dizendo que eu tenho vida com Deus, que eu sou santarrão, não. Mas eu estou passando para você uma experiência que Deus é real, Deus é vivo. E na sua vida estar vivo não é coincidência. Você não pode estar vivo por acaso. Ó. Você não pode estar vivo para estar sofrendo, para estar se lamentando. Não, Deus tem uma grande obra na minha e na tua vida. E a gente não entende isso. Eu falei, Pirassununga não vai ser a mesma depois que eu vim para cá. Não cheguei com igreja nem nada, só cheguei com Juninho, com a missionária, com a irmã Cida, Juninho, Daniel, Gleice e Priscila. Minha família é meio grande, né? 5. Ainda bem que a mulher fechou a nádega, porque eu ia fazer igual nordestino, eu ia encher a sala das crianças, meu irmão. Eu mandar ver, eu falar, vamos mandar ver, vamos encher a sala das crianças. Mas Deus permitiu só 4 ali. Mas os 4 fizeram um reboliço naquela terra. Quando eu ouvi um dia um irmão falar assim, pastor Antônio, pastor Carlos, o evangelho no Rio é maravilhoso, todo mundo vai para monte, pessoal, aqui, um evangelista falou para mim, aqui é terra de matar profeta, pastor. Isso aqui, eu falei, Jesus, o cara está aqui há 10 anos, o que eu vou falar? E quando ele falou, profeta aqui morre, aí veio no meu coração, se eu sou homem de Deus, eu vou sobreviver e vou gerar vidas neste lugar. A partir de agora, essa palavra não faz efeito na vida de ninguém, muito menos na minha, e tomei para mim. Então a gente precisa atender isso. E o que aconteceu? Hoje, se eu a missionária, passarmos para o Senhor, e alguém perguntar lá, quem foi o pastor Carlos? Todo mundo vai dizer. Não é de uma igreja grande, mas se chegar lá na Pirassununga, você conhece o pastor Carlos Gomes? Conheço. Deus é Deus, irmão. Deus é Pai. E aonde eu finquei a igreja, você sabe o que eu falei, pastor Antônio? Eu falei, eu quero esse bairro para mim. E começamos a ganhar, é loucura. E sabe qual é o nome da igreja, pastor? Vocês vão falar, é brincadeira. O nome do bairro da igreja, Jó, qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, o nome do bairro da igreja não é Rodrigo. Não é pastor Antônio, não é Alex. Sabe qual é o nome do bairro da igreja? Carlos Gomes. O bairro da igreja, meu irmão, é Carlos Gomes. Você é filho do pastor? Eu olhei de onde e falei, é filho do pastor. Aleluia. Tocando ali, eu falei, lembrei do Daniel e Juninho. Eu falei, não vou falar, mas deve ser filho de pastor. Está ali. É assim que eles vão. Malha o trigo com teu pai, meu irmão. Não foge, não. Fica ali na seara, ajudando tua mãe e teu pai. E os garotos faziam assim. E hoje a nossa igreja é fincada lá no bairro Carlos Gomes.
Aí eles me perguntam, aonde é a igreja? Eu não minto não. A igreja no bairro do pastor Carlos Gomes. E é mesmo, aleluia. Imagine multidão de gente. Eu quero ir na igreja do bairro do pastor Carlos Gomes. Eu quero ir na igreja do bairro. E o inferno ouvindo, e o céu concordando. O inferno ouvindo, e o céu concordando. O inferno ouvindo, e o céu concordando. Sabe o que está acontecendo? Os vizinhos estão falando, pastor, o senhor tem dinheiro para comprar o fundo? Eu quero vender. O senhor tem direito para comprar a esquerda? Eu quero vender. Está todo mundo me oferecendo. Sabe por quê? A igreja no bairro do pastor Carlos Gomes. Não é mentira. Então a gente precisa, irmãos, ainda tem 9 minutinhos, a gente precisa levar uma vida de maneira que a gente transmita para os nossos filhos e para aqueles que nos cercam, fé. Fé. O meu filho chegou e falou assim, mãe, eu vou ao Rio trazer a mudança da minha irmã. E a mãe falou, mas você vai só com esse carro, ele alugou um carro lá, uma picape, mas você não vai dar nisso, é difícil, você vai conseguir, não sei o quê. Mãe, se o meu pai conseguiu, eu também vou conseguir. Ah, meu irmão, quando ele falou isso, eu falei, está concretizado, e conseguiu. Então a gente tem que passar isso, meu irmão, para os nossos filhos, para a nossa casa. Você está no Rio de Janeiro, todo dia morre gente, todo dia gente é assaltada, e Deus está preservando a tua vida para quê? Para ficar se lamentando? Pendurei, igual lá no Salmo 137, pendurei a minha harpa, pendurei o meu saltério, pendurei o meu violão, pendurei o meu teclado. Não, Aramassuri Contuva, você está vivo para gerar outras vidas. A gente precisa aprender e se acostumar a comer na mesa do rei. E diz a Bíblia aqui, Davi disse, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Aí sabe o que Davi fala para ele? Davi disse assim, lá no verso 7, disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, Ramanagaia, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Quando Mefibosete se prostra diante de Davi, ele chega com medo. Sabe por quê? Naquela época, a tendência era o rei atual matar toda a descendência do rei anterior, porque eles pensavam assim, olha, a qualquer momento alguém vai tomar meu trono, a qualquer momento vão tirar a minha vida. Então eu creio que Mefibosete esquecido, lá em Lodebar, quando Davi mandou chamá-lo, meu irmão, ele pensou, vou morrer. Pode fazer no solo, meu filho, você é bom nesse negócio. Você não está no Salmo 137, você ainda está louvando. Você não pendurou o violão e nem vai pendurar em nome de Jesus. Olha, há muito toca, há muita tecla, muita corda para dedilhar. Aleluia. A gente tem que declarar isso. E quando Mefibosete chega, eu acho isso lindo, porque Mefibosete podia pensar assim, agora ele me achou, vai me matar. Meu pai já morreu, meu avô já morreu. Mefibosete devia estar pensando assim, quantas vezes falaram que meu pai perseguiu Davi, agora Davi está me chamando, vai me matar. Aí Mefibosete chega, teu servo. Aí quando ele chega com o coração angustiado, talvez você traga coisa do passado, angústia, alguma coisa que está afligindo a sua alma, acabando contigo. Tem gente que traz coisa do passado e aceita até aquela palavra que Deus, misericórdia, só Deus na causa, que aceita assim, olha, se a minha geração anterior foi amaldiçoada, eu estou trazendo isso de geração a geração, para com isso. E alguém usa até a Bíblia para dizer, a Bíblia diz que a maldição vem de a terceira e a quarta geração, para com isso. Pega a palavra que diz assim, as bênçãos de Deus chegam até 1000 gerações. Quebra essa cadeia, quebra esse grilhão. Na minha vida, pastor Antônio, na minha casa, lá no morro, no Rio de Janeiro, um morreu alcoólatra, o outro morreu alcoólatra, tio alcoólatra, avó, tia alcoólatra. Chegou um momento que eu falei, não, isso não vai ficar na minha casa. Eu vou determinar que todos vão sair do álcool e vão passar para servir o Senhor. E agora tem 5 pastores na família
família. Sabe por quê? Porque Deus quebra essa cadeia, quebra essa maldição. É só você abrir a boca e prosperar. Não vai ser assim. A minha história vai ser mudada, a minha família vai ser mudada, a minha casa será mudada, a minha história vai ser uma história de vida e não uma história de morte. A minha história será uma história de bênção e não uma história de maldição. Alabá, Soriandaia. Entenda isso. Ele perdeu o medo, porque Davi falou: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. Olha como é bom plantar. Continua semeando, pastor Antônio, e a senhora, sua esposa, continua semeando. Uma coisa é certa: se você não colher, alabachova, Deus é fiel, os filhos vão colherem, aleluia. E os filhos dos seus filhos vão colherem. Sabe por quê? Ele é fiel. Ele não fez isso só com Jonatas, não. Ele faz com você, ele faz com a tua casa, ele faz com a tua família. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Então somente seja vivo, transmite vida. Crente não pode transmitir problema. A gente até chora, mas transmite vida. Pirassununga, eu estou pregando aqui, estou declarando, Pirassununga está recebendo vida, a igreja está recebendo vida, Ramanagaia. Eu declaro, porque a palavra não volta vazia, ela faz aquilo que agrada o coração de Deus, aleluia. A palavra faz isso. E Mefibosete teve vida. Sabe por quê? Porque Davi o abençoou, teu servo, e disse: olha, de contínuo comerás na mesa do rei. E diz a palavra do Senhor: então chamou Davi a Ziba, e Ziba lhe o serviu. E a palavra de Deus diz que Ziba e todos aqueles começaram a servir Mefibosete. Verso 12: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servo de Mefibosete. Aleluia, mudou a história. Todos que moravam na casa de Ziba agora vão servir Mefibosete. Ele é aleijado, mas está na mesa do rei. Ele é aleijado, mas está a comer de contínuo na mesa do rei. E o verso 13: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Saiu de Miregaia, de Lodebar, terra de esquecimento, foi para Jerusalém. Belém é casa de pão. Agora ele está comendo pão, agora ele está bebendo da água da vida. E diz a Bíblia que continuamente Mefibosete comeu na mesa do rei. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus é bom. Certo dia eu recebi uma profecia que disseram assim: eis que te mando para São... Disseram assim: eis que vejo teu retrato debaixo de um copo com água, e vejo muita obra de feitiçaria, macumbaria sobre a tua vida. Isso lá no monte Campo Grande aqui. Tremendo sol de meio-dia, eu ali chorando, cheio de luta. E uma mulher que não me conhecia falou: eis que digo assim, eu, teu Deus, te dou uma promoção no teu quartel, te mando para São Paulo, Ramanagaia, derroto todos os teus inimigos, para que você possa saber que eu sou Deus na tua vida. A mulher não sabia que eu era militar, não sabia a igreja dela. Eu era cabo da aeronáutica, fui a sargento da aeronáutica, fui para São Paulo, cheguei lá, fui pastor dentro do quartel, eu fui presidente da União Evangélica, saí do quartel, fui para Pirassununga, chegou em Pirassununga, eu lembrei da profecia, eu estou em São Paulo. Aí quando alguém falou assim, profeta aqui vai ser morto, eu falei: não, foi Deus que me enviou, foi Deus que me mandou, o meu Deus é Deus, Ele vai me dar, de palavra, Pirassununga vai ver que Cristo Jesus reina nesse lugar. A boa ideia não é mais 51, a boa ideia agora é Cristo Jesus, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu e faz morada eterna. A Ele honra, a Ele glória, a Ele domínio, a Ele louvor, a Ele adoração. E que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a tua vida, em nome daquele que se curva para ver os céus, e a terra está o escabelo dos seus pés. Adore a Deus se você pode, em nome de Jesus.